Olá, esse é o nosso vídeo de crítica literária, onde nós falaremos mal de todos os livros que a gente leu durante o ano, porque a gente não gosta de literatura. E é por isso que a gente lê tanto. Esse é o William. Oi. É aquele Pikachu. Enfim, a gente fez uma lista própria de tags, porque as tags que as pessoas popularmente fazem não nos contemplam. Elas são muito ruins, na verdade. E porque, na verdade, ele só lê livro acadêmico. E, enfim. Aí a gente vai falando o que a gente selecionou e etc. Primeiro a gente escolheu um livro que a gente passou a noite lendo. Qual foi o seu? O meu foi esse aqui, Quero que você fale sobre isso. do Stephen King, Insônia. Eu comecei a ler esse livro porque... eu tinha acabado de terminar o Romance da Torre Negra, que são 7 livros, e depois saiu mais um. E eu soube que esse era uma continuação da história. E, bem, apesar de parecer um livro grande, tal, a história é muito tranquila, o estilo do Stephen King é muito de boa para ler. E essa edição as letras saíram bem grandes. Então é muito tranquilo. Só que se a pessoa está acostumada com o estilo de narrativa da Torre Negra, não vai dar muito certo, porque esse personagem já é um senhor de idade, então não tem muita ação, é mais um lance psicológico que o King está fazendo e tal, diferente do que acontece na Torre Negra. É legal para quem vai ler a Torre Negra, para quem leu a Torre Negra, porque é história que introduz um dos personagens importantes, que é o The Crimson King. E introduz algumas coisas importantes da mitologia da Torre Negra. Então é melhor ler antes ou depois da Torre Negra? Olha, eu li depois, mas... se a pessoa já leu o livro do Stephen King, já leu alguma coisa, eu diria para ler isso antes... e depois a Torre Negra. Se a pessoa nunca leu nada, eu não diria pra ler isso antes. Porque daí ele estimula. Porque ele é difícil. Tá. Assim, não é um personagem herói nem nada, então é bem complicado. Tá. Um livro que eu passei a noite lendo foi Garota Exemplar, que eu não tô com o livro aqui, mesmo porque eu não tenho livro, porque eu li no e-reader. E ele é da Gillian Flynn, eu não sei direito o nome da mulher. Aí eu li ele à noite, virei a noite lendo porque ele é composto por um capítulo, a menina é a esposa, a Amy, que tá falando, e o outro capítulo é o Nick. E cada um tá contando a história pela sua perspectiva, e eles contam de versões diferentes. E você, lendo você quer muito saber o que o outro tá falando, o que o outro fez e qual que é a opinião do outro sobre a coisa. Então é aquela leitura que flui, e na hora que você vê, tá tipo, você já leu umas 50 páginas, e daí o livro já tá na metade, daí você precisa ler o resto, porque não sei o que. E daí como tem a luzinha ali no e-reader, que você não precisa apagar a luz do quarto, daí você vai, quando vê tá de manhã, foi essa minha experiência. Não é um livro que eu pretendo reler, e eu nem sei se é um livro que eu recomendo, embora eu acho que o filme deve ser legal, mas eu não vi ainda. E, enfim, eu passei a noite inteira lendo. E passou uma noite falando dele. É um livro que foi um soco no estômago, que é tipo um livro que foi muito impressionante. Então, eu escolhi esse aqui, Gabriel Tarde, Monadologia. Eu já conhecia o Gabriel Tarde, mas eu ainda não tinha lido nada dele. Aí nesse ano, na metade desse ano, eu comecei a fazer uma disciplina do mestrado que trabalha com ele, a gente trabalhou algumas aulas com ele. E daí eu comecei a ler, e as reflexões que ele tem foram meio que esquecidas e acabaram voltando depois com o Deleuze, que é o meu autor principal, eu vou falar um pouco mais dele, e com o Viveiro de Castro. Tá, pronto? Aham. Um livro que pra mim foi um grande soco no estômago foi A Casa do Céu. Eu não lembro o nome das autoras, eu sei que é Amanda, mas eu não lembro o sobrenome dela. Acho que é Linham. E eu sei que são 2 autoras, mas enfim, é a história da Amanda. Ela era uma jornalista que viajava. Na verdade ela não era jornalista, ela só gostava de viajar, e a partir das viagens ela virou jornalista. E ela foi fazer uma reportagem na Somália, só que daí ela foi pega em cativeiro.
Então o livro ele conta a história inteira do como foi o cativeiro, sob a perspectiva dela, porque ela mesma escreve. Então é como que foi o cativeiro na Somália pra ela. E assim, pra mim foi muito interessante, porque eu tô estudando Islã e tal, e foi muito chocante o jeito que ela narra a vivência ali no cativeiro, e me fez refletir muitas coisas sobre a minha vida. Foi um livro assim que eu terminei e ele estava quase morrendo do coração por pensar que pensar que aquela mulher passou por aquilo e ainda tem coragem de voltar na Somália depois, se eu jamais voltaria. E enfim, foi um livro que pra mim foi sobre isso. Em primeira pessoa? É tipo uma biografia, assim. Só que daí ela tem uma coautora que na real só ajuda ela aos ajustes pra ela ter escrito um livro. Mas em primeira pessoa é como se fosse um relato mesmo do cativeiro, assim. E tem como ela... Tá, mas ela virou jornalista antes? Não, ela fazia freelancers de reportagens pra poder se sustentar nos países que ela ia. Tipo, ela tava na Índia, aí precisavam de uma foto ou de sei lá o que, daí ia lá e fazia pra poder vender, entendeu? Entendi. É isso. Daí ela foi fazer na Somália porque tava tendo, não lembro o que, e ela foi, mas tipo, tava super tenso lá, ela foi lá porque deu a louca. Se ferrou e, enfim, é bem tensa a história. Um livro que eu quase morri de tanto rir. O que eu marquei aí? Esse. Ah, isso. Você não tem esse? Você me deu de Natal. Nova Luz sobre Antropologia, do Clifford Geertz. Foi também o primeiro livro de antropologia que eu comecei a ler, que foi esse ano. Eu digo que foi o primeiro assim. Eu já tinha lido outras coisas de antropologia, mas nada tão... Não no sentido de ser antropológico, mas não levando muito aquilo a sério de um ponto de vista antropológico. Era muito mais de um ponto de vista filosófico, por assim dizer. E bem, eu fiquei bem impressionado quando eu comecei a ler ele. Não que eu concorde com ele, como eu escrevi para você. Mas eu creio que o Geertz, assim, é um livro que ele está escrevendo já no final da vida dele. Então ele meio que faz uma review da vida dele e da profissão dele como antropólogo. Principalmente do retorno dele da Segunda Guerra e o processo de formação dele, o ambiente acadêmico da época. E tem, assim, para mim, tem dois textos dele que são ótimos, assim, dentro desse livro. O primeiro é o terceiro capítulo, Anti-Relativismo, que ele faz uma leitura da discussão sobre relativismo que estava rolando e das críticas ao relativismo. E a maneira como ele coloca a teoria dele é impressionante, porque ele faz isso de um modo extremamente irônico. E o outro é o capítulo 5, a situação atual, que ele meio que coloca a discussão acadêmica em xeque, assim, que tipo de discussão acadêmica está se fazendo, que relação que a antropologia e a história têm. E algumas situações engraçadas, certas épocas, historiadores escrevendo livros com títulos de antropologia e antropólogos escrevendo livros com títulos de história. Por exemplo, aquele livro do Marshall Sahlins, Ilhas de História. Então, assim, que relação é essa? E é uma relação muito americana, norte-americana, porque na França não era isso que estava rolando. Não sei o que estava acontecendo na Inglaterra, não lembro. Mas enfim, eu super indico para as pessoas esse livro, porque mesmo que não seja da área de antropologia, porque você consegue ter uma luz, sobre literalmente, sobre antropologia. O meu livro que eu quase morri de tanto rir é o Não Sou Uma Dessas, que eu sempre falo o nome em inglês, que é Not That Kind of Girl, que é o livro da Lena Dunham, que eu adoro a Lena Dunham, ela é sensacional. Parece tipo de música da Madonna, né? Então, ela é tipo isso, assim, ela é uma menina que, enfim, os pais dela são feministas e tal, e aí, quando ela era criança, ela descobriu que ela tinha toque, então, ela começava a tomar remédios, ela tinha surtos, e enfim, a vida dela é toda ferrada, ela era gordinha, tipo, bem mais gordinha do que o padrão. Então ela sofria bastante com isso, e o livro é meio que a biografia dela. Só que é muito legal, porque ela escreve, tipo, ela tem um seriado que é o Girls, que ela dirige, escreve, produz e atua. Nossa. E assim, é muito legal o seriado, eu adoro esse seriado.
E no livro, tipo, você veio que vê a Lena falando, assim, é como se você estivesse sentado conversando com ela. E é muito engraçado, porque ela é muito engraçada. Ela narra as histórias, tipo, sérias da vida dela de um jeito engraçado. E como se a vida fosse uma grande piada, porque a vida é uma grande piada, e ela deixa isso transparecer, e é muito legal. E é um livro, assim, bem transparente, tipo, não que eu ache que ela seja exatamente como ela escreveu, mas ela tinha certeza que ela era daquele jeito quando ela escreveu, entendeu? Então, assim, é um retrato fiel do que ela estava pensando sobre ela naquele momento. Eu acho bem bacana, assim, foi uma biografia que eu gostei bastante de ler. E eu também li no e-reader, também não tenho, mas é bem legal. E daí tem umas ilustraçõezinhas no meio que são bonitinhas, que foi a amiga dela que fez. E tem listas, que são outra coisa que eu adoro. Aí, tipo, tá assim no meio da parada, daí tem assim, lista de sei lá o que aconteceu na vida. É muito divertido. Inclusive, pra fazer esse vídeo foi feita uma lista. Lógico. Qual que é o próximo item da lista? Você acabou, desculpa. Acabei. É aventura, fantasia ou infanto juvenil? Aventura, fantasia, infanto juvenil. Pô. Você escolheu esse? Eu sei, esse aqui é legal, né? Bom. Fragmento de História Futura, do Gabriel Tardi, também. Bom, primeira coisa, essa é uma edição da Cultura e Barbárie, que pra mim hoje eu acho que é a melhor editora do Brasil, assim, as traduções são ótimas. Essa edição aqui do Gabriel Tardi, assim, é um livrinho bem curto, e essa edição é legal porque são os livros e ela não é grampeada nem nada, ela é costurada aqui. Então você pode dobrar à vontade que não vai estragar o livro e tal. E a qualidade do papel também é bom. E assim, eu super recomendo. A tradução também, eu li primeiro em inglês e daí depois li essa edição. Eu gostei muito mais dessa edição do que do inglês. O Ade Wills escreve o prefácio e ele diz que teria mesmo um problema de você tentar entender esse texto em inglês, porque a edição original é em francês. E tem certos pontos da história que você só entende no francês. E eu acho que eles ficaram muito mais claros em português, pra mim, pelo menos, que eu não tinha visto isso no inglês. O que é isso? É um romance de ficção científica que o Gabriel Tardi escreveu em 1800 e... só um pouquinho, qual? É 71, 91, nunca lembro. Foram anos loucos. Eu já ia falar merda, 1896. Mas ele escreveu, ele levou um tempo para escrever isso, não teve muito sucesso quando foi publicado, meio que ficou esquecido na história da ficção científica. E recentemente foi escrito um artigo, se eu não me engano é do Viveiro de Castro com a Débora Danowski, que é Fragmento sobre Fragmento, que eles fazem uma discussão em relação ao antropoceno e esse fragmento de história futura do Tardi, tentando pensar assim, o que significa nossa posição na Terra e tudo mais. E você, o que você escolheu? Eu escolhi o Lobo da Steppe, que ele me emprestou e eu não devolvi até hoje. Ela roubou. Eu vou devolver algum dia, espero. Você falou que não ia devolver. Tá. Que é do Hermann Hesse. Falei certo. Que é um livro muito bacana, eu tinha ouvido muito falar sobre ele ao longo da minha vida e ele usa bastante na monografia dele, que eu também li bastante sobre. E fiquei bastante curiosa e tal, e eu fiquei até em dúvida entre classificar ele como fantasia e aventura, mas eu acho que se encaixa. É a história de um cara que conhece um teatro mágico e vive altas aventuras com uma turminha da pesada. Melhor definição. Enfim, eu não faço nada ideia de como explicar esse livro, mas ele é muito legal e eu recomendo pra todo mundo. Tem de graça PDF na internet que eu já achei, já divulguei pra um monte de gente. Só avisando. E a tradução é do Ivo Barroso, é bem boa. Isso, bem bacana. O melhor livro do ano. Bom, esse Diferença e Repetição, do Gilles Deleuze. Não é um livro que eu li esse ano, na verdade eu reli ele esse ano. Reli ele no passado e venho relendo há um bom tempo. Por quê? Primeiro porque eu não entendi. Eu não acho que eu esteja mais perto de entender ele, mas vamos indo devagar para ver o que acontece. Esse livro é a tese de doutorado do Deleuze. Se ele tivesse apresentado essa tese
sei lá, hoje, eu duvido que ele fosse se formar, porque a última coisa que ele é aqui é... Acadêmico. É acadêmico, só que assim, ele consegue ser acadêmico, digamos assim, não sendo acadêmico. Eu acho que essa é a grande potência do pensamento do Deleuze. E, em especial, assim, esse ano foi legal porque eu me foquei mais em 2 capítulos que eu não tinha... Que, assim, devagar eu vou entendendo o que está rolando nesse livro. Que foi o primeiro capítulo, a diferença em si mesmo. Na verdade, assim, ele é o primeiro capítulo da edição em português, mas eu não sei se é a mesma no inglês. Porque eu tinha visto uma versão em inglês e não estava batendo muito bem a ordem dos capítulos. Mas enfim, é a diferença em si mesma. E a última parte do livro, que é a conclusão, diferença e repetição. E, assim, pensando nesses 2 capítulos, digamos assim, o primeiro e o último, eu percebi que ele vai fazendo um caminho no livro dele, como se fosse um bolo de noiva. Tipo, vai subindo, tá. Quando ele chega no terceiro capítulo, ele para e começa a descer esse bolo. Então, digamos que o primeiro e o quinto capítulo estão de certo modo... o primeiro e o sexto capítulo, que é a conclusão, estão, assim, mais ou menos conversando. Eu acho que, assim, independentemente da pessoa se ela vai estudar Deleuze ou não, muitas discussões contemporâneas estão aqui dentro. E ele escreveu isso, se eu não me engano, um pouquinho antes da teoria do caos virar a moda, aparecer e tal. E tem muita coisa legal para pensar a teoria do caos aqui dentro. Tá, o meu melhor livro do ano foi O Lobo da Steppe, que eu acabei de falar sobre ele, mas eu vou explicar por que foi o melhor do ano, que eu li O Lobo da Steppe e após eu ter terminado A Casa do Céu, que eu acabei de falar pra vocês, que me deixou bem boladona, Maíra, parabéns. Me deixou bem boladona, assim, que era um livro muito forte, e daí eu fui pro Lobo da Steppe, pensando que talvez fosse dar uma relaxada e me ferrei. E aí, ótimo, a partir disso... Bom trabalho! A partir disso, eu fiquei extremamente introspectiva e refletindo sobre a minha existência. Aí eu encontrei o Oblomov. Então foi, assim, uma sequência fantástica de leituras. Que, assim, O Lobo da Steppe foi o meu ápice, eu acho, sabe? Por isso que ele foi o livro que eu escolhi como livro do ano, assim. E eu não devolvi ainda, porque eu quero reler ele antes de devolver. Mas eu nunca reli um livro, por isso que eu tô pretendendo. Você nunca releu o livro? Não. Sério? Te perdi de tempo, já sei a história. O autor mais lido do ano. O autor mais lido, o que eu marquei? Zero de Castro. Não poderia ser diferente, né? Bem, nossa, né? Você com livros legais de literatura e eu só falando de coisa chata acadêmica. Que saco, né? Então, Inconstância da Alma Selvagem, do Vieira de Castro. Mas isso aqui é uma mera representação do autor que... Bom, eu já conhecia ele há um certo tempo. Mas esse ano foi o que eu mais me aprofundei nele. E pra mim, assim... Ele é... A potência do pensamento dele tá além, assim, do que uma pessoa só poderia extrair dele. As temáticas e reflexões dele são impressionantes. E eu creio que ele desperta uma inveja muito grande em outras pessoas, porque ele diz muitas coisas extremamente óbvias, que parece que quando você lê aquilo você fala, porra, como é que ninguém disse isso antes? Bom, os ameríndios disseram, só que ninguém ouviu. Só que a antropologia branca e tal não quis ouvir, assim. E, bem, assim, eu recomendo qualquer coisa e tudo dele pra todos. Porque, sei lá, ele fornece uma maneira pra você pensar, uma chave de pensamento, que depois que você lê ele, você começa a pensar isso para outras coisas. Então, sei lá, pegar O Lobo da Steppe, que foi o livro que você leu, e tentar pensar, sei lá, a noção de perspectivismo, né, dentro do livro ali, levando a sério o que ele está falando, que o perspectivismo dele também não é aquela coisa relativismo, está bem longe disso. E se for levar isso a sério ali dentro, eu acho que dá para tirar outras conclusões, e isso vale para outras coisas que a pessoa vai ler também, assim, e para filmes e tudo mais. Eu acho que essa é a potência de reflexão. Não necessariamente tem que seguir ele ao pé da letra e tal. Mas amplia a qualidade do pensamento, digamos assim.
Não que existe um pensamento melhor, mas não mais possibilidades. Exatamente. É um pensamento assim, tipo, que acho que é o que o Deleuze queria que fizesse em contexto dele, né? Você pode criar alguma coisa dali, você não tem que ficar, tipo, ele disse tal coisa. Não, ele te oferece meios pra pensar outras coisas. Sim, entendi. Então, o autor que eu mais li esse ano foi o Haruki Murakami. Bom. Eu li, acho que uns 4 livros dele, mas o ano ainda não acabou. E enfim, eu ganhei 2 livros dele num sorteio, o único sorteio online que eu ganhei na minha vida. Você estava concorrendo sozinho? Não, tinha uma galera, tá? Eu ganhei 2 livros. Não, eu ganhei 2 sorteios online, verdade, mas enfim, eu ganhei nesse aí, eu ganhei 2 livros, que foi o Q841 e o Q842, porque ainda não tinha lançado o 3, né? E daí eles chegaram na minha casa e eu nunca tinha ouvido falar, não fazia a menor ideia de quem era o autor, não fazia a menor ideia de quem era o livro. Só que eu achei que talvez fosse interessante porque me lembrou 1984 e eu gosto de 1964. Eu nunca tinha te falado desses livros? Eu não te conhecia. Aí, enfim. Aí, o ano passado, eu vi que lançou o 3, eu comecei a ouvir falar mais do Murakami e tal, e eu fiquei mais curiosinha. Aí, no começo desse ano, eu li o primeiro Q84, achei muito bacana, mas eu não comecei a ler o 2 porque eu ainda não tinha o 3. Daí eu fiquei tipo, putz, vou ler esse 2 aqui, daí eu não vou ter a continuação, não vai dar certo. Eu acho os livros dele muito caros. Embora sejam bons, eu realmente acho caros. E aqui no Brasil eu achei totalmente desnecessário soltarem os 3 livros separados e daí depois... uma edição com todos juntos. Tipo, só pra tirar dinheiro da galera. Eu acho que foi mais uma intenção assim de ganhar dinheiro do que... Também achei isso, e achei isso bem zoado. E enfim, aí eu não li ainda, mas eu li a Minha Querida Sputnik, Após o Anoitecer e O Equador de Tsuru Takazaki, Sua Peregrinação. E agora você vai ler o Northern Wood. E depois eu vou tentar terminar a coleção do Q84. Eu acho... E tem o Kafka Beira-Mar também pra ler. Então, o Kafka Beira-Mar é o que eu mais quero ler, mas ele custa quase R$60, eu acho que é um absurdo. E eu não te empresto o meu. E ele não vai prestar. Você roubou o Lobo da Steppe e você pode roubar esse também. Mas enfim, já arranjei pessoas pra me emprestarem e eu vou ler em breve. Espero que você não roube delas. Não, nunca roubei. Aí, enfim, eu gosto muito do Murakami, porque ele escreve de um jeito que você fica com vontade de ler o próximo capítulo eternamente. E as histórias são totalmente nonsense. E algumas delas acabam por fazer sentido. Outras não tanto. Que a gente vai falar isso daqui a pouco. E é um ponto passivo. E enfim. E outra coisa que eu acho muito legal, que combina muito comigo, é porque ele sempre... Ele flui nos detalhes, assim. Então, tipo, se ele tá falando sobre, sei lá, tá no meio de um diálogo, daí o cara tá ouvindo uma música. Ele para o diálogo pra contar por que o cara tá ouvindo aquela música. Daí, se pra explicar isso ele precisa contar uma história totalmente diferente, ele vai lá e conta. E depois ele volta onde ele tava. E eu acho isso muito legal, assim. Às vezes eu fico meio perdida, mas eu acho bem bacana. Gosto bastante do Murakami. Pretendo ler mais. Agora é um autor que a gente leu pela primeira vez nesse ano e quer ler mais ao longo da vida. Então, a minha autora é a Marion Stratton, ou Strathern, depende muito de quem está pronunciando. Eu já escutei as duas coisas e eu acho que as duas pessoas estavam falando certo. Então, foda-se. Essa edição aqui, em especial, do Efeito Etnográfico, foi editado pela Florence Ferrari, se não me engano, que é uma antropóloga super foda. E, bem, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho que a Stratton, ela é igual o Viveiro de Castro para oferecer mecanismos para você pensar. Só que eu acho que ela considera muito mais, principalmente a mulher, assim. Não a mulher como uma coisa, mas eu acho que ela tem uma sensibilidade para perceber certas flutuações no discurso que muitas vezes uma posição masculina já acaba não captando. Não que eu esteja dizendo que o Viveiro de Castro não capta, não é isso. Mas, bem, em especial eu destaco o capítulo 12, que é o artigo que dá origem para o nome do livro, que é o Efeito Etnográfico. E ela mais ou menos coloca assim, que tem dois momentos dentro da etnografia, que o primeiro momento é você estar lá em campo fazendo anotações e tal, e o segundo momento é você estar escrevendo essas anotações.
E tem certos insights que você pega quando você está relatando isso pro teu caderno. Não é tanto que você está escrevendo o texto, mas relatando isso pro teu caderno. Eu acho que ter atenção com isso e tal é uma das várias coisas interessantes, assim. E outra coisa que eu percebi dela é, por exemplo, a ideia de perspectiva que ela vai usar. E ela dialoga com o Viveiros de Castro para falar disso. Ela não lança a ideia dela do nada. O texto dela vai sendo construído em etapas, assim. Mas se você ler com atenção, você vai ver que a ideia ela vai colocando desde o começo até o final, assim. Então ela aborda, digamos assim, a forma de ler outros trabalhos e tudo mais dela, já é pensando no que ela quer dizer, assim. Não é nem um pouco perdido e tal. O meu autor que eu li pela primeira vez que eu ler mais é o Jung. Embora eu não tenha lido um livro escrito pelo Jung, o que eu li foi uma biografia dele, feita pela Aniela Jafé, que era secretária dele na época. Mas como a biografia foi feita baseando em relatos orais que ela coletava dele, eu acredito que eu posso considerar que em algum mérito aquilo foi escrito pelo Jung. Porque tem umas partes que ele escreve, mas enfim. E mesmo que não tenha sido escrito por ele, eu já era muito interessada pelo Jung, mas depois que eu conheci a história do pensamento dele e tal, eu fiquei mais interessada ainda. Então eu pretendo ler mais Jung ao decorrer da minha vida, que eu acho ele muito foda. E assim, eu acho que ele tem a falar sobre todas as coisas possíveis. E ele, tipo, é pouco levado a sério. Eu tenho grandes sentimentos em relação a isso. E eu acho que eu preciso ler ele pra conhecer melhor e poder defender a pele dele em alguns momentos. Porque muito desaforo pra uma pessoa só. E bom, você falou do Lobo da Steppe, do Hess, né? O Hess fez análise com um analista que foi treinado pelo Jung, né? Então, eu não acho que é por acaso, assim, que há certas simetrias entre o pensamento do Hess na literatura e o que o Jung está fazendo. Sim, isso é bem visível. Principalmente no Lobo da Steppe, né? Mas eu acho que no Damien do Hess isso fica mais evidente, assim, se você colocar. Agora é um livro que você leu que foi muito inspirador. Então, eu escolhi esse livro porque... Qual livro, né? Idiota. Fala qual livro foi. Esse mesmo. Esse livro, Sociologia e Antropologia, do Marcel Mauss. Evidentemente pelo conteúdo, pela tradução, que é excelente. Kozak Naif é tão boa quanto a Cultura e Barbárie. E eu trabalhei com, em especial, a primeira parte desse livro, que é Esboço em uma Teoria da Magia. E eu achei assim, a maneira como o Mauss trabalha e as conclusões que ele chega. Se você, por um momento, ignorar o Durkheim, ignorar que o Mauss era sobrinho do Durkheim, você consegue ver um pensamento muito interessante rolando ali. E um pensamento que, por acaso, o Jung era... assim, não era estranho para o Jung. E o Mauss, para mim, acabou virando um tipo de autor legal para, assim, se eu tô, sei lá, sem inspiração para escrever um trabalho ou alguma coisa, ou mesmo para minha dissertação, eu vou e procuro nele alguma coisa parecida com o que eu estou tentando pensar. E por mais que eu não vá seguir alguma coisa do que ele falou, a maneira como ele fala me é suficiente para ajudar a pensar, assim. Eu vou dizer que agora é o meu momento de ressentimento, porque aparentemente a pessoa que leu o que eu escrevi não custou um pouco para entender o que eu estava querendo dizer. É uma merda quando a gente faz um trabalho que a gente acha legal e os professores não gostam. Mas bom, eu acabei ganhando A no trabalho, mas... Eu não. Eu acho que foi mais assim, a pessoa gosta do Mauss, mas não gosta de quem eu fiz discutir com o Mauss. Eu acabei de descobrir que esses vídeos são ótimos para você falar mal dos outros. Bem, é isso, e você? O que foi? O meu livro inspirador, eu vou usar esse aí depois. Ah, você vai?
O meu livro inspirador foi o Observando o Islã, do Geertz. Eu não tenho ele, pra variar. Eu li ele na biblioteca. E, assim, eu digo que ele foi inspirador porque foi o primeiro livro teórico tal que eu resolvi não, que a minha orientadora mandou eu ler sobre o Islã. E eu foi adoro esse orientador. onde eu comecei a ficar pensando. Foi onde eu comecei a ficar pensando a respeito do que eu realmente queria estudar e por onde eu tinha que começar, e etc. E é um livro bem bacana porque ele compara a experiência dele no Marrocos e na Indonésia, e ele vai contar como surgiu o Islã nos dois países, e como ele se desenvolveu, e etc. E é bem interessante por causa justamente para decompor a ideia de que existe o Islã, como se fosse uma coisa chapada e genérica. Porque, mesmo pelo que ele demonstra ali, o Islã do Marrocos e o Islã da Indonésia são totalmente diferentes. E os dois são Islãs, tanto quanto. Então, é bem interessante para dar esse tchan inicial, assim, de que quando você me falou desse não livro... é tanto quanto a galera tá falando. Quando você me falou desse livro, eu fiquei imaginando, pô, quem acha que só existe só Islã... Seria tipo alguém dizer assim, sei lá, Flamengo e Corinthians, ou Coritiba e Atlético é o mesmo time, né? assim. Tipo, não, eu sei que acontece, mas puta que pariu. As pessoas acham que existe só o xismo e sunismo e não param pra pensar que cada Islã tem a sua própria interpretação, regionalização e enfim. Uhum. E isso é bem complicado, na verdade, porque daí gera uma islamofobia desgramada, que às vezes é meio sem pé nem cabeça, porque a pessoa não é culpada por todas as atrocidades do mundo por ela ser islâmica, sabe? Uhum. Enfim, e combinou muito com toda a minha raiva embutida perante as pessoas que falam mal do Islã sem saber o que é Islã. Por isso eu gostei bastante desse livro e me inspirou muito a reflexões posteriores. Agora um livro que a gente achou nada a ver, a gente escolheu o mesmo livro. Que... Acho que por motivos nada a ver diferentes, né? Sim, provavelmente. Que é o Minha Querida Sputnik, do Haruki Murakami. Tava certo. Eu sei, eu tô zoando tá. o material. Por que você achou ele nada a ver? Você não quer começar? Não. Bom, por que eu achei nada a ver? Porque eu achei que tinha uma narrativa muito interessante pra ser desenvolvida dentro dele. Só que como ele é curto... Não se desenvolve. Oi? Não se desenvolve. Ele não se desenvolve, ele não anda. Você tem assim personagens extremamente legais que são travados. E acontecimentos a la Murakami, que eu quero dizer com isso, do realismo dele, realismo fantástico, que ficam meio deslocados, assim. Eu fiquei com a impressão de que se tratava muito mais de um rascunho do que de um livro. Mas não que também isso seja ruim, assim. Eu só não entendi o que ele estava querendo fazer. Mas talvez seja porque eu li na ordem errada. Se eu não tivesse lido o Kafka Beiramar, o 1Q84 e tal, eu acho que eu teria uma visão mais legal sobre esse livro. Mas em comparação com aqueles, eu acabei achando muito nada a ver, assim, com você. Olha, eu não sei se eu concordo com a sua hipótese de que por causa do Kafka Beiramar e do 1Q84, porque eu não li o Kafka Beiramar e o 1Q84, e eu também acho que o livro tá faltando coisa. Faz sentido. Sabe? E assim, eu achei ele tão... Eu tinha lido o Após o Anoitecer, que eu já tinha achado um pouco desse problema. Porque pra mim faltou ele desenvolver algumas coisas. O livro era muito pequeno e não deu cabo pra tudo que podia. Engraçado, Após o Anoitecer eu gostei. Não é que eu não tenha gostado, eu gostei, mas eu achei que podia ter sido mais, entendeu? Mas é que eu achei que no Após o Anoitecer ele tinha um tempo de história, que é o quê? O final da tarde, o começo da noite, a noite, madrugada e o amanhecer. Sim, claro. E assim, você vai contar o que tá rolando agora, ali. Agora, aqui acontece muita coisa. Sim. E, tipo, acontece muita coisa em 229 páginas. Detalhe, é uma edição da Alfaguara. Essas edições da Alfaguara... Que não é nem um pouco econômica no tamanho da letra. Eu gosto muito da Alfaguara. Eu também. Porque... Se eles quiserem dar livro de presente pra gente, a gente aceita. As folhas são amarelinhas, do jeito que eu gosto. A letra é ótima pra ler. A margem é boa, o espaçamento é bom, é tudo maravilhoso. A capa sempre é bonitinha. Eu acho uns livros muito bem feitos, bem cuidadinhos, assim, gosto muito. E assim, eu ganhei esse livro de presente. Eu não estou dizendo que eu não gostei do livro, eu não estou reivindicando meu presente, foi muito bom. Se quiser me dar mais, eu aceito. Da Alfaguara, de preferência. Isso aí. Mas enfim, eu achei ele nada a ver, assim, meio por isso mesmo. Porque eu achei que
como ele não tinha esse tempo pré-determinado que o Após o Envelhecer tinha, e como ele fala de viagem, o nome é Sputnik, etc., eu achava que... É impressionante, sei lá, quando você falou do Minha Querida Sputnik, eu pensei, nossa, como ele é autor de ficção, eu pensei, nossa, vai ter todo um rolê e tal. E assim porra, meio... é uma conversa, coisa que vai dar nome, porra, vai se... É meio deslocado, assim, não sei, pra mim ficou meio... faltante vários quesitos. Eu achei meio nada a ver por isso. Não que a história seja ruim. Eu não me arrependo de ter lido o livro. Você se arrepende? Não me arrependo, mas eu tô... tem uma coisa legal no Murakami que você descobre que ele tem personagens muito parecidos. E todos, assim, sempre vai ter um personagem dele que gosta de ler. E assim, é por regra. E tem um negócio muito legal que é uma cena que uma personagem liga pra outra. Não, mentira, elas estão conversando num jantar. E uma personagem pega e fala pra outra: você sabe qual que é a diferença de signo e significado? Nossa, essa parte eu achei muito legal também. Assim, pra mim esse é o momento do livro. Sim, pra mim também. Foi isso que me fez, tipo, putz, esse livro é legal. Daí eu continuei lendo, assim, tipo, putz, que legal. E eu tô com a hipótese que talvez tenha mais, assim, tipo, como eu não acho que o Murakami também dê ponto sem nó, eu acho que teria que ler com mais cuidado essa parte pra ver... Assim, talvez esse livro seja uma outra coisa, assim, talvez a gente tá tomando uma coisa por signo e talvez seja significado, ou talvez significado, o que a história poderia fazer, e na verdade talvez isso seja um signo de uma outra coisa, assim, não sei. Não sei, eu teria que pensar isso é uma outra coisa que eu acho muito legal no Murakami, porque nem sempre a história é aquilo que ela é. Sim. E isso é muito massa, assim, porque você termina de ler o livro, tipo, se você... É que nem até, eu acho que assim, o Lobo da Steppe também, se você for ler só a historinha ali, muitas vezes pode você ser considerado tosco, meio, tipo, agora se você passa a refletir a respeito da coisa e pensar sobre ela, etc., vira uma parada bem diferente. Então, pra mim, assim, o que eu aprendi esse ano com as minhas leituras foi justamente que não adianta nada eu ler 130 livros num ano se eu não penso só sobre o que eu leio, porque eu ler não tá só no momento da leitura, também tá no momento da reflexão que você faz sobre aquilo que você tá lendo, que você vai pensando e... Se a pessoa consegue ler 130 livros por ano e consegue pensar sobre 130... Não faz sentido. Mano, vai ver novela, vai fazer qualquer outra coisa, porra. Você tá... Enfim. É isso. A gente tá xingando alguém diretamente aqui? Não que eu saiba. Tá. Mas pode ser. Quem sabe? Um livro que eu preciso reler algum dia na vida. Você indicou esse. Ah, sim. Eu preciso... Nota-se pra minha tag. Eu preciso ler de novo amanhã ou logo, que é o Invenção da Cultura, do Roy Wagner. Por quê? Primeiro porque eu já tinha lido ele antes, li ele de novo. Tinha lido uma outra edição, a edição grande dele, agora eu li essa edição fofinha aqui, pequenininha, quadradinha. O Roy Wagner é um autor importantíssimo, principalmente para esse tipo de autor que eu já citei aqui, Verde Castro, tudo na mesma laia. Digamos assim que há uma certa patota que eu ficaria muito feliz em começar a entendê-los. Não, porque eu acho extremamente difíceis e interessantes justamente por isso. E bem, eu creio que assim, o ano que vem vai ser um livro extremamente importante para mim e vou acabar relendo ele. Ele demorou para ser traduzido no Brasil. Ele foi publicado mais ou menos na mesma época do Interpretação das Culturas do Goethe, mas o Goethe foi traduzido e ele não. Isso causou uma certa maneira de fazer antropologia na época até então. E com a tradução do Roy Wagner agora, eu creio que vai mudar um pouco essa situação. E bem, acho que é isso. Você já leu esse? Eu li uns pedaços, mas eu nunca li ele inteiro. Leia, é legal. Muito legal. Eu pretendo fazer isso mesmo. O que eu coloquei que eu preciso reler é o Sociologia e Antropologia, do Moss. E como eu já disse, eu nunca reli um livro, mas esse é um tipo de livro que eu releria. Porque eu acho que dá pra... Eu concordo que ele seja inspirador, como você falou. Eu acho que eu gosto muito do Moss. E eu releria mais, tipo, porque a minha primeira leitura foi uma leitura mais de ai meu Deus, como eu gosto do Moss. Porque é assim que eu leio, assim. E eu preciso reler ele pensando mais
Se fosse fazer, refletindo então, se sobre fosse o que o fazer uma mundo tá edição no fazendo vídeo, da tinha que ser aquele momento que sai um monte de coraçãozinho assim na tua cabeça. Isso. Mostra. Enfim. É um livro que eu não queria que tivesse fim. Eu vou usar ele de novo daqui a pouco. De novo? Que livro legal. Qual livro que você escolheu agora? Você que escolheu isso. Ah, sim. Assim, eu vou dizer que não é só esse que eu não queria que tivesse fim. Tem um outro livro do Eiji Yoshikawa chamado Musashi, que é extremamente curto. São 2 calhamaços, que eu também acho que não deveria ter fim. Mas, como todas as boas histórias têm um fim, qualquer referência a Star Trek não foi por acaso. Eu escolhi um que é 8.4, essa aqui é a edição inglesa, então tem os 3 volumes, por isso que ela é grande. Para quem já leu, tá aqui as 2 luas. Foi presente da Maíra. Ela trouxe lá do Paquistão. Foi do Paquistão que você comprou ou foi em Dubai? E eu tinha lido a primeira e a segunda edição em português, daí quando eu ganhei essa edição em inglês eu li essa edição. Eu achei extremamente superior a narrativa em inglês do que em português. Teve até, sei lá, certas coisas eu só saquei em inglês, mas é porque eu sou meio lerdo pra pensar mesmo. E eu fiquei puto com o final. Não me conta. Não é porque o final é ruim, não é porque o final acontece o que a gente tava esperando, é porque acaba. Ah, tá. Eu acho que não deveria. É o tipo de livro que não deveria ter terminado. Deveria ser tipo. Sei lá, The Canterbury Tales. Ou A Torre Negra antes do Stephen King terminar de escrever elas, assim. Eu acho que deveria ficar em aberto, assim, o que aconteceu. E eu não acho também que um 8.4 seja o tipo de livro que você possa ler uma vez só. Uhum. Assim, eu creio que é necessário mais de uma vez a leitura e tal. Eu escolhi o Millennium, que não tá aqui comigo, porque eu não tô em casa. Mas eu terminei de ler o Millennium esse ano, que é a série dos Homens que Não das Mulheres, Eu preciso ler isso, da parece legal. Elizabeth Salander. Que a Elizabeth Salander é a minha personagem feminina preferida do universo, que ela é sensacional. E pra mim foi muito triste quando eu cheguei no final do livro. Esses livros foram livros que eu devorei. Eles são muito grandes e eu devorei eles porque... eu falo muito grande assim com essa coisa, não porque eu não leio livros grandes, é porque eu acho desconfortável, porque dói a minha mão ficar segurando livro pesado. E, enfim, eu lia eles, tipo, vorazmente, não queria parar nunca, porque era muito bom. Eu idolatro essa série com todas as minhas forças. E eu fiquei muito chateada por ter terminado. Tanto que depois, quando a gente foi numa feira do livro, eu encontrei um quadrinho sobre a Elizabeth Salander. Eu ainda não li, porque daí vai acabar também. Então tá ali. E na verdade eu fiquei com esse de eu não li pra não acabar há muito tempo, porque eu comecei a ler essa série em 2012. E eu tenho 3 livros e eu terminei esse ano, porque eu ficava, não vou ler, que vai acabar, eu não quero que acabe. Mas daí eu precisei ler, porque ao mesmo tempo eu queria muito saber o que ia acontecer, porque o final do segundo livro é muito bombástico, eu preciso saber o que acontece no terceiro. E daí tinha um tal dos filmes, e aí eu queria ver os filmes, mas eu não ia ver o filme antes de ler o livro, porque ia estragar a minha leitura inteira. E eu não gosto do filme sueco. E enfim, não devia ter acabado. Detesto o fato de que o Stieg Larsson morreu. Se eu pudesse reviver uma pessoa pra eu fazer ela me contar a história, era esse cara, porque sim, parece muito legal. E ele foi a única pessoa da minha vida que me deu vontade de ser jornalista. Porque por mais que muita gente diga que eu devia ser jornalista, eu não me vejo como jornalista. Mas nesse livro dá muita vontade de ser jornalista, porque os jornalistas são muito legais, eles fazem coisas muito bacanas. Só em livro isso, né? Não, é só nesse livro. Só numa ficção muito boa. Exato. Enfim, Millennium. Leiam. Descobertas do ano, tipo um livro que foi a sua descoberta do ano. Descoberta do ano. Johannes Fabian, O Tempo e o Outro. Por? Primeiro, o Fabian é foda. Ele não guarda... Digamos assim, ele não guarda bala.
contra quem ele pretende criticar. E ele não faz nenhum tipo de crítica leviana. Então, e ele aponta certos problemas que estavam meio que na cara. E bem, uma das coisas que ele coloca assim que eu acho essencial é a maneira como a gente tem de retratar outras pessoas escrevendo como se aquilo estivesse acontecendo. Como se você, ao ler aquilo, você simplesmente pudesse acessar o que aquele grupo está fazendo, tirando eles totalmente da história. Como se eles não fossem dignos de estar na história. E apesar de hoje já ser uma crítica, assim, meio que é um lugar comum, assim, tipo, é uma sacada que as pessoas já estão começando a ter e tal. Eu fiquei muito feliz, assim, em ter descoberto esse livro. Li ele, terminei, assim, freneticamente, depois fui ler de novo. Esse também poderia ser um livro daquela categoria lá que eu quero reler. É uma edição nova da Vozes, é de 2013. E bem, é isso, assim. A minha descoberta do ano foi O Mais Estranho que a Ficção, que é o livro do Chuck Palahniuk, porque eu sou muito acostumada a ler ficções do Chuck Palahniuk, e esse livro não é de ficção. Então é muito legal, porque daí ele vai contar, são histórias curtinhas sobre os lugares onde ele foi para pesquisar sobre as histórias que ele estava escrevendo nos livros. Então, tipo, tem ele numa academia de boxe, e, enfim, em vários pontos que ele usa para construir os outros livros, contando a experiência dele mesmo lá. Então é uma parada meio que Chuck, meio que antropologizando a vida. E daí no final é muito legal, porque ele fala sobre a experiência dele em ter um livro dele virando filme também, que é bem bizarra a experiência dele. E, enfim, ele vai narrando várias experiências dele sobre essas coisas relacionadas à história, as histórias que ele escreve e sobre a vida dele mesmo. Então, é meio que uma biografia misturada com as pesquisas bibliográficas para a construção dos livros. E eu achei muito legal essa coisa de que ele faz meio que um trabalho de campo antes de fazer a ficção, porque isso me deu muitas ideias a respeito da minha vida. E me lembrou uma Sturge White, que é um autor antropólogo norte-americano. Enfim, eu gostei bastante, foi uma experiência muito diferente pra mim. Então, seria uma etnografia dele? É, tipo isso, só que... E por que ele escolheu esse título, Mais Estranho que a Ficção? Porque as ficções dele são consideradas estranhas. Porque ele sempre pega histórias bizarras pra contar, sabe? E daí a realidade que ele vai observar pra poder escrever, tipo... A realidade que ele vai observar é mais estranha do que o próprio livro que ele escreveu, sabe? Tipo, as pessoas acham os livros estranhos, mas, tipo, ele faz numa tourada travesti que as pessoas fazem coisas hilárias. E aquilo acontece. Então, assim, sabe? E daí, tipo, as reflexões dele são bastante... Tem bastante reflexões psicológicas também sobre o modo como ele enxerga o mundo e como o mundo é construído pra ele. Tem Jung no meio. Embora eu não sei se faz uma leitura certa ou errada, porque eu não conheço Jung direito, mas enfim, tem Jung no meio, eu achei isso muito bacana. E, enfim, é muito legal. E é super, tipo, de curiosidades. Eu sei que a gente tá fazendo um vídeo gigante, foda-se. E, enfim, recomendo. Um livro que representou o assunto do ano. Jamais por motivos diversos, representou muita coisa para mim, desde uma passagem de um certo tipo de estudos que eu fazia para um outro tipo, ao mesmo tempo que me fornece maneiras de pensar certas coisas que eu não pensava. Não que eu pensasse alguma coisa, não que eu esteja pensando agora alguma coisa. Mas... E Jamais Fomos Maneiras de Latura é um livro que dá um soco na ciência e na política. Ele diz, bem, o que vocês tentaram fazer de separar a ciência da política nunca deu certo, ao que a gente tem aí hoje. É um autor extremamente relevante para a minha dissertação. Também é um autor, assim, não que eu concorde com tudo que ele fala, mas eu acho que o que ele fala é extremamente importante
O meu problema com ele é que eu não acho que ele consiga... Porque assim, ele está numa posição razoavelmente boa, que é de uma posição na academia francesa e tal. Eu fico pensando como seria o texto dele e tal se ele tivesse num contexto, sei lá, mais de um país como o Brasil, ou Índia, ou Paquistão, assim. Eu fico pensando, assim, tá, legal, tem o estatuto de você pensar ciência e centro numa França, mas, sei lá, como é que você pensa ciência em países como os que eu citei agora há pouco. E é legal também porque tem desenhozinhos, diagramas, essa bagaça aqui, que eu acho que é muito legal para você entender o argumento, e que muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas em fazer isso, e às vezes o diagrama é bem complexo. Odeio diagramas. Que pena, você não sabe o que é uma vida feliz. Nunca consegui entender. Essa aqui é a edição da editora 34. Não sei se foi publicada em português ou alguma outra. Mas assim, eu fiquei bem satisfeito, não achei que tenha... A 34 é muito cuidadosa com as traduções, normalmente. Eu também não senti nenhuma frase que soasse estranho, nem nada, assim. E sei lá, o processo de simetria dele, de simetrização, e a ideia de coletivos, e de pensar essa distinção que a gente faz de natureza e cultura. Então, um segredo pra vocês, não façam essa distinção, tá? Isso dá besteira que não é feita. Pensar isso eu acho bem interessante, assim. O meu assunto do ano foi o islamismo, mas um livro que eu escolhi para representar isso é o Islamismo Explicado às Crianças, que também não tá comigo agora, mas é um livro bem bacana, ele é bem fininho, assim, bem pequenininho, que é um pai explicando para um filho de 14 anos, sei lá quantos anos tem o menino, sobre o Islã, que tipo, o menino pergunta pro pai, eu sou islâmico? Aí o pai, sim. E daí ele, tá, mas o que isso significa? Daí o pai vai explicar, tipo, as orações que ele faz é por causa disso e tal. E daí ele vai explicar toda, resumidamente, assim, né, a história da civilização árabe, de como os islâmicos, como o Islã se constituiu, como se espalhou e tal. Porque eles, mesmo morando na França, eram islâmicos e o que isso representava e tal. Então é bem bacana, assim, pra você dar uma empirizada na parada, tipo, vendo como que um islâmico constitui a história do próprio povo dele e como ele reportaria isso a um terceiro, que no caso é o filho dele e tal. E é bem legal, assim, principalmente para início de estudo, quando você não sabe muito bem o que é. É um livro facinho de ler e bem informativo, então eu achei bem bacana. Mesmo que assim, apesar de ser um livro, sei lá, Islamismo para crianças, foi um adulto que escreveu. Sim. Então, tem sempre aquela coisa, né? Uma coisa escrita para as crianças nem sempre é só para as crianças. Sim, exato. Afinal, todos gostam de Rei Leão. Hakuna Matata. O País, que é tipo um livro de país que a gente nunca tinha lido e que a gente leu esse ano, assim. Bem, o meu foi... Se você quiser me dar de presente esse livro, foi Pode o Subalterno Falar, da Spivak. Gayatri Spivak. Isso. E, bom, a primeira vez que eu li... Qual país é ela? Ela é da Índia. Tá. Tem que falar o país? Sim, que é a carga sobre sabia. Países. Legal, então a Spivak é indiana. Mas ela escreve nos Estados Unidos. Ela foi responsável pela tradução de muita coisa do Derrida e tal. E, bom, minha primeira leitura do texto dela, eu odiei. Eu fiquei puto. Mas na verdade eu acho que eu fiquei puto porque eu não entendi. Aí na 90ª leitura, ou 100ª, eu comecei a entender algumas coisas. E assim, me pareceu extremamente importante o que ela está falando. Como ela está falando, de que modo ela está falando, com quem ela está falando, por que ela está falando. E assim, é o tipo de livro que eu recomendaria, assim, que eu fiquei chateado por ter encontrado esse livro só na pós-graduação. Eu acho que eu deveria ter tido a oportunidade de ler ele na graduação. Por quê? Porque ela já começa discutindo com dois autores, para mim, que são fundamentais, que é o Foucault e o Deleuze. E apesar de eu não concordar com o que ela está dizendo desses autores, eu acho que o que
como ela está dizendo e como ela vai construindo o argumento dela é extremamente relevante. Mas é aquela coisa, nem sempre a gente consegue ler tudo que a gente quer e tal. Mas bem, a Spivak pra mim foi isso. Pra mim, o país foi o Paquistão. E a primeira coisa que eu li paquistanesa mesmo foi um livro de poemas da Riaz. Mas ele não me marcou tanto quanto o livro da Malala, que eu li recentemente, que chama Eu Sou Malala, e é a biografia dela. E assim, foi muito legal ler, porque a Malala, tipo, ela é mais nova que eu, assim, e ela ganhou o Nobel da Paz. Isso pra mim é uma coisa muito notória, porque às vezes eu fico pensando o quanto eu já fiz da minha vida até agora, e não que eu acho que ela tenha feito coisas muito fantásticas e absurdas, mas ela fez muita coisa, e considerando o contexto dela, foram coisas extremamente relevantes, e eu acho muito incrível que uma menina paquistanesa tenha conseguido ganhar o Nobel da Paz, sabe? Mesmo que o próprio povo paquistanês ache que isso faz parte das conspirações, que pra eles tudo tem conspiração, e eles têm uma grande reluta por aceitá-la como representante internacional do país deles, mas porque ela acaba sendo conhecida como uma menina que levou um tiro e não como uma menina que trouxe a educação, e ela também não gosta dessa visão. Mas enfim, é muito legal o livro, porque primeiro que eu entendi um pouco melhor como se deu o Talibã ali na região do Vale do Swat, no Paquistão. Eu entendi também melhor como que funciona a noção Pashtun paquistanês, que Pashtun é uma etnia que acabou virando do Paquistão, mas não se considera tão paquistanês. Tipo, primeiro você é Pashtun, depois você é paquistanês. E ela fazia parte disso, o pai dela tinha uma escola, então por isso que ela tinha essa pira de estudar e tal. Então é uma história bem interessante, o livro é bem escrito, ela não escreveu sozinha, ela teve uma coautora também, mesmo pra organizar e tal. E putz, a parte que narra o atentado a ela e a recuperação é bem chocante, mas bem legal também, porque você fica sempre nessa disputa entre o secular, o religioso, o imperial e a colônia e etc. E no fim das contas ela vai morar na Inglaterra, que é a colonizadora do Paquistão, porque o Paquistão era parte da Índia e tal. E enfim, é um livro bem interessante assim, pra gente refletir sobre o quanto a vida deles é extremamente diferente da nossa, mas saber sobre elas ajuda a gente a pensar melhor sobre a nossa. Assim. E pra mim foi muito tenso, porque na hora que eu terminei de ler o livro, eu fui entrar na internet pra relaxar, e a primeira coisa que eu vejo é que teve um outro ataque a escolas do Paquistão. Então eu fiquei muito chocada, que foi péssimo. Mas enfim, é um livro que eu recomendo, eu gostei bastante de ter mais contato com literatura oriental esse ano, porque eu acho que é uma coisa que falta nas nossas aulas de literatura e na nossa cultura literária mesmo. E eu acho isso bem bizarro, porque a gente já não aprende história deles. E daí não ter contato com literatura também acho complicado, porque tem livros muito bacanas. E é isso. Um autor ou conceito que marcaram o seu ano? Foram vários, né? Mas eu escolhi o Michel Towson. Em especial esse livro do Diabo e Feitiço na América do Sul, mas poderia ser qualquer outra coisa dele. Castelo de Pó é muito bacana. Esse eu não li ainda. Bem bacana. Parece legal. E assim, ele não trabalha necessariamente com esse conceito no livro, assim, não de modo direto, mas é meio que uma premissa que ele compra, que é de fictocriticismo. Ficto no sentido de ficção. Do latim fictio. Assim, ele tem uma frase que ele meio que define isso no The Magic State, que é uma entrevista dele de agosto de 2010. Ele fala assim: utiliza a expressão fictocriticismo de Sidney para explicitar uma noção híbrida de ficção e documento e designa claramente a qualidade ficcional através de uma variedade de dispositivos, principalmente humor e tom, campo e contracampo. O objetivo desse tipo de escrita é voltar a atenção do leitor para o próprio ato da escrita, como um ato antropológico ou cultural que coaduna com o desejo de sucumbir à autoridade em geral e aos tropos coloniais e pós-coloniais em particular. E assim, essa sacada dele de mostrar a relação com a escrita
E a importância de levar isso em consideração pra mim foi fundamental, assim. O meu autor que eu escolhi é o Marcel Mauss. Você gosta do Mauss, hein? Eu adoro o Mauss. E ele foi o autor do meu ano, porque eu tive um semestre onde eu praticamente só estudei Mauss e Lévi-Strauss. Mas Lévi-Strauss, tipo, a parte que eu estudei, pelo menos, era a parte que ele estava muito voltada pra Mauss ainda. Porque eu não tive tempo, um semestre só não é suficiente pra você estudar Lévi-Strauss inteiro, né? Muito menos Mauss. Então foi assim uma passadinha. Mas eu adoro muito o Mauss, eu leio ele desde o primeiro semestre da faculdade. E eu acho os textos dele incríveis. O texto da Dádiva, pra mim, virou vida. Eu levo pra minha eternidade a história da reciprocidade. É verdade, você aplica a dádiva no dia a dia. Eu aplico ela em todos os lugares possíveis. Foi a primeira prova que eu consegui tirar 10 na faculdade, que é a minha prova do Mauss. E o que me fez, tipo, descobrir que eu realmente gosto dele. Porque eu até consegui formular coisas sobre ele que foram compreensíveis para outra pessoa. Isso é muito difícil se tratando de mim. Então eu consegui fazer isso, cara. Pô, Mauss é o cara. E esse livro em específico foi o livro que eu mais li dele nesse ano. Embora eu tenha lido muitas coisas dele, mas esse livro foi o que eu li inteiro. E é bem completo, assim. Tipo, é meio que, assim, se você só fosse ler um livro do Mauss na vida, eu sugeria ler esse. Porque trata um pouquinho, assim, de tudo. E é muito legal. Mauss é o cara. E por mais que ele não tenha nada a ver com o que eu estudo, eu vou dar um jeito de usar o Mauss. Porque, como ele disse, serve de inspiração, sabe? Então, mesmo que a vida esteja ruim, a vida esteja triste... Lemos. Tá, você vai ler um pouquinho do Mauss, você vai pensar, putz, tem jeito, eu vou conseguir, entendeu? Porque... sei lá, é tipo uma autoajuda antropológica. No bom sentido, né? No bom sentido. Ok. Sim, claro. Então, assim, o Mauss fez o meu ano. Um ano muito Mauss. Um ano muito Mauss. Então, é isso. Com o Mauss e etc. A gente finda nossa retrospectiva que durou mais de 1 hora. E a gente parabeniza muito fortemente quem tenha vencido e chegado até aqui. A gente deseja que você cante We Are The Champions com muita felicidade por ter chegado até aqui nesse momento. Agradecemos. E eu não peço likes, tá? Tem gente que pede. Tem gente que termina o vídeo falando assim, dê um like. Eu acho isso tão, mané. Enfim. Dê um dislike. Pode ser também. Se vocês quiserem fazer essa tag, eu vou deixar na descrição as nossas categorias. Mas, tipo, inventem as categorias que pra vocês fizerem mais sentido. Não fiquem comprando o modelo dos outros, para com isso. Isso aí. E, assim, se vocês puderem deixar o link pra eu ver, eu gosto de ver vídeos alheios, tá? Então, acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Não, eu achei muito legal a ideia. Eu tinha feito um vídeo. É a estreia dele no YouTube. Tinha minha monografia também. Não, mas falando diretamente pro YouTube, é a estreia dele. Ah. Entendeu? Beleza, é isso aí. Isso aí. Valeuzinho. Tchau.